Olá, pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso curso Celebração da Disciplina, um estudo sobre disciplinas espirituais. E este curso ele foi baseado neste livro que está aqui na tela de vocês, do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Hoje nós iremos falar sobre a disciplina meditação. Mas antes de irmos para um estudo aprofundado dessa disciplina espiritual, nós vamos entender que este livro ele é baseado em 12 disciplinas espirituais. E essas 12 disciplinas são divididas em três grupos, sendo estes grupos as disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Nas interiores, nós temos a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Quanto às exteriores, nós temos a simplicidade, a solicitude, a submissão, o serviço. E fechando esse rol de disciplinas espirituais, nós temos a comunitária, que se divide em confissão, adoração, orientação e celebração. Eu acho que você pode até ter imaginado que confissão, adoração e celebração não seria a mesma coisa, estudo e meditação não seria a mesma coisa, e nós vamos ver que não, e nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas disciplinas. O nosso intuito, o foco, é fazer com que nós possamos nos desenvolver quanto cristãos, cristãos genuínos, cristãos que buscam intimidade e desenvolver disciplinas espirituais. Amém? E aí nós vamos começar hoje pela disciplina da meditação, tá? Nesse estudo, nós vamos ver basicamente 7 slides apenas, mas serão 7 slides que com certeza vão contribuir muito com a nossa vida. Vou fazer uma breve introdução, depois nós vamos falar sobre o testemunho bíblico, ouvir e obedecer, o propósito da meditação, compreensões errôneas e até compreensíveis, desejando a voz de Deus e as formas de meditação. Primeiro, nós temos que entender que nos dias atuais existe o nosso adversário, ele pode ser dividido e especializado em três especializações: o ruído, a pressa e as multidões. O psiquiatra Carl Jung observou: a pressa não é o diabo, ela é o diabo. Então, esses adversários, nessas especializações do nosso adversário, são especializações para fazer com que nós não consigamos meditar. Porque o inimigo bem sabe que a meditação nos aproxima de Deus, nos faz buscar a Deus, ouvir a Deus, sentir a Deus de forma íntima e relacional. E o inimigo está o tempo inteiro se utilizando de suas especializações, com ruído, com a pressa e multidões, fazendo com que nós não meditemos. Então perceba que desafio. Nos dias atuais nós temos justamente um desafio em tanto, né? Porque nossos ouvidos parecem não gostar de ouvir a palavra meditação, mas precisamos romper essa dificuldade e descer ao silêncio recriador. E assim busquemos a meditação. Então, quanto ao testemunho bíblico desse tema tão importante e tão relevante, nós temos o seguinte. Então nós temos que o salmista, ele exclamou, né? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, afasto os pés de todo caminho mal para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu me ensinas. E nós vamos observar isso em alguns versículos do Salmo 119, como está descrito aqui na tela. É esse o foco contínuo, na obediência, na fidelidade, que distingue com maior clareza a meditação cristã de suas equivalentes orientais e seculares. Então, quando nós ouvimos a palavra meditação, é muito comum vir à nossa mente, né, nos remontar justamente a questões orientais, práticas até mesmo de outras religiões. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos convida, Deus, através das suas escrituras, a sua palavra nos convida a meditar nela o dia inteiro, como está escrito pelo salmista. E nós mais adiante nós vamos entender melhor a diferença entre a meditação cristã e a meditação oriental. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Esse é o Salmo 119,
versículo 148. Inclusive, fiz um devocional específico deste versículo. O salmo, ele aqui serve de introdução a todo saltério e convida que imitemos o homem feliz, cuja satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, ali logo no primeiro tópico, nós vimos que medita dia e noite, e esse saltério já inicia nos convidando para que nós possamos meditar na lei, meditar na palavra do Senhor. E Jesus, com seu ministério extraordinariamente atarefado, ele criou o hábito de meditar, e ele costumava, inclusive, ir para um lugar deserto. E você deve estar se perguntando, mas Bruno, eu gostaria de meditar, eu gostaria de fazer isso, mas como? Existe um ambiente? Existe uma forma? Calma que nós vamos falar sobre isso. No entanto, antes de falarmos das práticas, nós temos que falar do que nos embasa, que é justamente a Bíblia Sagrada. Nos dá segurança que nós devemos meditar. E nós vamos entender mais adiante a diferença entre a meditação cristã e a meditação oriental. Faço questão de estar falando desse ponto, de repetidamente falar nesse ponto, porque esse ponto é crucial nesta aula de hoje, na aula da primeira disciplina espiritual do Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. Inclusive, já recomendo a leitura para todos vocês. Ouvindo a voz de Deus. Esta talvez seja a mais importante tarefa, o desejo mais profundo do meu coração para que você absorva o conteúdo, para que nós possamos buscar ouvir a voz de Deus. A meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Então, essa, inclusive, é uma das principais diferenças sobre a meditação cristã e a oriental. Perceba que no livro de Atos a gente vai observar Cristo ressurreto, reinante, por meio do Espírito Santo, ele vai ensinando e guiando os seus filhos. E ele não está ocioso, e Deus, ele não está ocioso, nem pegou laringite. Ele está vivo entre nós, como sacerdote para nos perdoar, profeta para nos ensinar, rei para governar sobre nós, pastor das nossas vidas. Então nós vamos ver que essa meditação cristã, ela não envolve nenhum mistério oculto, nenhum mantra secreto, nenhuma ginástica mental, nenhum mergulho esotérico para atingir a consciência cósmica. A verdade é que o grandioso Deus do universo, o Criador de todas as coisas, deseja ter comunhão conosco. Então, a meditação cristã, ela se diferencia neste aspecto. Eu não me isolo, eu não me esvazio. Eu até me isolo e me esvazio, mas não permaneço isolado e esvaziado. Eu me isolo para encontrar aquele que me tira o sentimento de isolamento. Na verdade, eu me isolo do mundo para ficar presente diante de Deus, ter comunhão com Deus. Eu esvazio de mim para me preencher de Cristo, para nos preencher da água que sacia a nossa sede e não nos torna a ter sede novamente. A fonte que jorra a água eterna, a fonte que não seca, a fonte inesgotável, a fonte Cristo Jesus. Esta é uma das principais diferenças da meditação cristã para outras meditações. Perdão. Qual é o propósito da meditação? No livro de Atos, a gente vai ver justamente, falei aqui com vocês, vou repetir, mas a gente vê um Cristo ressurreto, reinante, por meio do Espírito, que vai nos ensinando e guiando seus filhos. Por isso que nós precisamos meditar. Porque na meditação que nós nos encontramos com o Cristo vivo, ressurreto, por meio do Espírito, nos guiando, nos ensinando, nos orientando, nos aconselhando, definindo nossos caminhos, consolidando nossos projetos, reafirmando as suas promessas. Então, a meditação, ela vai nos trazer um relacionamento familiar, um relacionamento de proximidade, de união, de junção, e consequentemente vai trazer um santuário para dentro de nós.
Este talvez seja um dos principais pontos da meditação. É edificar dentro de nós um santuário chamado e edificado em Cristo. Então, cada vez mais, tudo que estiver dentro de nós irá girar como um ponteiro, indicando para o polo norte do Espírito. Então, essa meditação cria em nós um santuário. Meus desejos agora não são, passam a não ser carnais. Meus desejos passam a ser espirituais. Eu agora, meus projetos não são para minha satisfação, mas agora é para satisfazer a Deus. Então, eu deixo de ser norteado pelos ponteiros da minha vida e passo a ser norteado pelos ponteiros do Espírito Santo. Este é o grande propósito da meditação. E mais adiante, isso aqui é extremamente importante para que nós possamos agora consolidar o nosso conhecimento sobre concepções errôneas, mas que são até compreensíveis. Então, as formas orientais de meditação, elas enfatizam a necessidade de se desligar do mundo. Existe a ênfase em perder a personalidade, a individualidade e fundindo-as com a mente cósmica, ou seja, a mente que envolve todo o universo, a mente que envolve todo o tempo, toda a plenitude do nosso cosmos, que é basicamente tempo, universo, espaço. Então, me parece até uma linguagem muito complexa, mas essa é a ideia da, da meditação oriental. Mas Jesus, ele vai nos alertar para um perigo, porque quando a gente enfatiza e dá essa ênfase em se desligar do mundo, em se esvaziar, nós sabemos muito bem, há uma passagem muito conhecida por muitos irmãos, não sei se para você, mas hoje você vai aprender aqui comigo, porque Jesus ele nos alerta para o perigo sobre o esvaziamento e desligamento. Porque quando um espírito imundo sai de um homem, esse espírito vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele tinha entrado, passando a viver ali. Então, o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, nós sabemos que Jesus encontrou um ser, um endemoniado com 7 espíritos, e aí esses espíritos foram removidos, foram expulsos, ou melhor, com o espírito imundo, esse espírito foi removido, foi expulso por Cristo, pela autoridade de Cristo, mas aí a casa ficou limpa, e aí depois 7 espíritos piores adentraram neste homem. Qual é o ensinamento? É que nós não devemos apenas nos esvaziar-se. Nós também precisamos, além de nos esvaziar, nos preencher. Porque se nós não nos preenchermos com Cristo, com a verdade, com a espiritualidade cristã, certamente nós iremos nos preencher de muito lixo. E é isto que Jesus tem a nos ensinar. Este é o perigo da meditação oriental. Então, a meditação cristã leva-nos à integridade interior, necessária para que nos entreguemos ao Deus verdadeiro, a Cristo. Então, perceba que não é um esvaziar-se, é um dissipar-se do pecado, um dissipar-se da carne, um dissipar-se dos desejos, para que o Espírito trabalhe em nós e nos torne inteiro, porque só assim, inteiros, espiritualmente, conseguimos experimentar da boa presença de Deus. Então, Thomas Merton escreve que a meditação realmente é muito simples e não há muita necessidade de técnicas elaboradas que nos ensinem como prosseguir. Então, ela é simples, né? Não existe um caminho, uma receita. O que nós devemos fazer é praticar tal meditação. Então, nós vimos uma concepção errônea, que é justamente acreditar que ou achar que a meditação é sobre esvaziamento e isolamento. Nós já aprendemos sobre isso. Essa é a primeira concepção errônea. Essa é a concepção da meditação oriental. Uma outra concepção errônea é que muitos acham que a meditação é uma forma religiosa de manipulação psicológica. Não. O que está acontecendo ali é um aspecto psicológico. Ou até mesmo, não, a meditação ela é boa porque ela nos ajuda na saúde, ajuda a manter
manter e a preservar a nossa qualidade de vida, os nossos níveis de concentração, baixar as tensões, a pressão arterial. Também é muito interessante a meditação, porque a gente tem um contato com o subconsciente, a gente busca inspiração. Mas, na verdade, quando nós falamos de meditação, no caso de Abraão, Isaac e Jacó, isso era quase irracional. O que estava acontecendo ali não era uma meditação do ponto de vista humano, de aspectos psicológicos, de melhoria e de contato com o subconsciente. Não. Ali era, de fato, uma relação espiritual. É irracional até do ponto de vista humano, porque é uma questão espiritual. Então, a meditação psicológica, ela envolve o subconsciente, diminuição de pressão, experiência humana. A meditação cristã não é sobre isso. A meditação cristã pode até trazer isso a reboque, mas a meditação cristã ela é sobre comunhão com Deus. É o ouvido da alma, é o quebrantamento diante de Deus, é a experiência espiritual. Que isto fique muito bem claro. É até irracional, porque é sobre o campo espiritual, é sobre um contato real. E todas essas coisas podem até vir, mas vem a reboque. Melhoria de vida, melhor concentração, controle da pressão arterial. Então veja bem, isso pode vir até a reboque como consequência, mas este não é o cerne da questão. O nosso Deus é vivo e o nosso Deus é real. E aí, sobre desejar a voz de Deus, né? Primeiro ponto que eu chamo aqui a atenção, esses 3 passos aqui com certeza irão te ajudar. Abandone a cultura da religião do mediador. Ou seja, para de terceirizar a tua comunhão com Deus para o pastor, para o sacerdote, para o padre. Né? A gente vê até as confissões no mundo católico para os padres. E aí você acaba se distanciando de Deus. Porque a ideia é que você se relacione com Deus. Não existe um meio para você se relacionar com Deus a não ser que seja Cristo. Mas nós temos nas Escrituras, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, entre Deus e o homem há um só mediador, o homem Cristo Jesus. Então se achegue, o véu foi rasgado. Você não precisa de um papa, você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor para se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus, porque o relacionamento é individual. Então não se esquive de Deus. Não se satisfaça com notícia de segunda mão, com experiência de segunda mão. Busque a sua experiência com o Deus vivo, o Deus reto, através da meditação e deseje ouvir a voz de Deus. Então, um aspecto que é bem comum no mundo da meditação é porque, de certa forma, a meditação, apesar de ser uma experiência espiritual, mas ela também é integrativa, exige o nosso ser, né? O nosso ser racional. Inclusive, a fé cristã, ela é uma fé racional. Você não sai de controle, tá? Não, é uma experiência que não estava no meu controle. Não, é uma experiência que é para você estar no controle, sim. No controle, no sentido de eu estou sentindo, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou percebendo, eu estou me preenchendo. Tudo isso vindo de uma relação direta com Deus. E isso envolve a imaginação. No entanto, nós sabemos que por conta do pecado, a nossa mente foi corrompida, a nossa imaginação é deturpada, o nosso ser, ele é um ser desgastado naturalmente quanto às questões espirituais. Então, nossa imaginação pode nos enganar, e para que esse processo de meditação aconteça de forma segura, de forma espiritual, de forma simples e de forma santa, nós precisamos santificar nossa imaginação. Porque senão daqui a pouco tu tá vendo anjo e demônio, mas isso tá no campo da tua imaginação e apenas da tua imaginação, e isso não está sendo real, mas um engano da tua imaginação. Então que você primeiro se santifique, porque isso você até pode ver, mas você vai estar vendo de forma real, de forma verdadeira e não imaginando. Você está vendo. Teresa de Ávila diz que, já que não conseguia refletir
Com o meu entendimento, planejei, por meio da imaginação, retratar Cristo dentro de mim. Interessante essa colocação de Teresa de Ávila e aí, por isso que eu disse, devemos tomar alguns cuidados, mas imaginemos Cristo sendo retratado dentro de nós. E um ponto importante é para ter cuidado com a imaginação imperativa. Isso é um perigo inerente da nossa mente, porque a nossa mente consegue forjar todo tipo de imagem que deseja. Por isso que eu disse a vocês, às vezes eu quero tanto ver um anjo que eu acabo vendo um anjo, mas isso foi uma imaginação minha, não foi uma revelação de Deus, não foi uma aparição do anjo, foi uma forçação dos meus mecanismos mentais. Então, que Deus santifique a nossa mente. Amém? E aí, alguns conselhos aqui para que nós possamos meditar. Existe uma preparação, mas essa preparação ela é bem simples. As próprias Escrituras Sagradas traz para nós essa forma de meditar. A oração contemplativa é uma forma de vida. Paulo exorta: orem continuamente. Jesus também diz, né? Vigiai e orai sem cessar. Nós temos que estar sempre vigilante em oração, e essa é uma forma, inclusive, de já começarmos a meditar. Estar em oração continuamente. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso dia por inteiro é parte vital na preparação para os momentos específicos da meditação. Então, a sua rotina faz parte da meditação. A sua programação faz parte da meditação. Então, tudo que deve ser feito durante o dia, o seu dia, ser uma preparação para a meditação. Por isso que nós temos momentos específicos para a meditação. Os pais da igreja falavam com frequência sobre o otium sanctum, né? Deveria estar em itálico aqui, é uma expressão em latim que significa o ócio santo. Nada mais é do que o senso de equilíbrio da vida, ou na vida, a capacidade de se apaziguar em meio às atividades do dia, a habilidade de descansar e deter-se para admirar a beleza, a aptidão de manter um ritmo compassado. Perceba que a ideia é que durante o dia eu esteja em meditação, buscando esse ócio santo, ou seja, um senso de equilíbrio, um equilíbrio espiritual, onde com esse equilíbrio espiritual eu vou conseguir equilibrar a minha vida, eu vou conseguir de certa forma, não deixar ser levado pela correria frenética, inclusive, por esse dia a dia tão intenso, né, que é o nosso dia a dia nos dias atuais. Torna-se cada vez mais difícil, mas é possível e está aqui, inclusive, um exercício para mim, para você buscar o ócio santo. Aqui eu acabei repetindo, mas esse é o aprendizado, né? Então, seria importante nós buscarmos um lugar silencioso, livre de interrupções e afastado de qualquer telefone. Olha que coisa importante, né? Então você pode até se perguntar, mas Bruno, a meditação não é contínua, não é no dia inteiro? Sim. Você vai se cuidando, você vai buscando essa oração contínua para que você não saia da linha, pedindo discernimento ao Espírito Santo, vivendo ali conversando com o Espírito Santo, trazendo à mente textos bíblicos, isso ajuda demais. Mas em algum momento você vai parar um pouco para ir para um lugar mais silencioso, para meditar com uma certa profundidade maior. E é interessante estarmos livres de interrupções e afastados de qualquer telefone. Pois é, há quem diga que o telefone virou uma parte integral do corpo, né? Precisamos nos distanciar do telefone para que possamos meditar. Então, acho que a melhor alternativa é encontrar a posição que seja mais confortável. Você deve ter se perguntado, mas existe uma forma correta de se meditar? Eu já vi que eu tenho que ter um lugar apropriado, livre de interrupções, a sonorização, o ambiente precisa estar adequado. E você deve ter se perguntado, mas existe uma forma física, sentado, em pé de joelhos? E aqui eu trago para vocês o que o autor traz para nós, que é justamente encontrar a posição que seja mais confortável e distraia menos. A ideia de confortável não é que você durma, não é que você esteja
tão relaxado que vai dormir. Não, a ideia é que seja confortável ao ponto de você não se distrair. O Richard Rowley, ele estimado místico do século XIV, ele preferia sentar-se. E ele diz o seguinte: porque eu sabia que durava mais do que andando ou em pé ou ajoelhado, pois sentado fico em repouso máximo e meu coração mais voltado para cima. Então, assim, tem pessoas que preferem ficar de joelho, tem pessoas que preferem ficar sentado. Então, a ideia é que você tenha um repouso suficiente para que seu coração esteja voltado para cima, tá? E aí, uma das formas da meditação, e talvez a mais importante, é a meditação nas escrituras, né? É o ponto central de referência que mantém todas as outras formas de meditação na perspectiva correta. Quando a gente medita nos textos bíblicos, a gente mantém todas as outras formas de meditação na perspectiva correta. Porque quando a origem da meditação está na palavra de Deus, eu sei que eu estou meditando no Deus poderoso, no Deus maravilhoso, no Deus glorioso. Enquanto o estudo das Escrituras gira em torno da exegese, a meditação procura internalizar a passagem e torná-la pessoal. O que é uma exegese? É entender o texto naquele contexto, naquele tempo. É entender o que quis dizer aquela mensagem. E a ideia da meditação não é um estudo intelectual. Isso é importante, vamos falar sobre o estudo, mas não agora. A ideia da meditação é eu preciso procurar internalizar com o auxílio do Espírito Santo a passagem e tornar aquela passagem bíblica pessoal, ou seja, ela faz sentido para as minhas emoções, para a minha situação atual, para o meu projeto que estou projetando, né, para o que eu estou visualizando, faz sentido para o momento que eu estou vivendo da empresa. Então, esse é o sentido da meditação. É tornar a palavra escrita torná-la palavra viva que dirige a você. E que de fato a palavra de Deus é isso, né? Em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que acessa um ponto que divide alma e espírito, juntas e medulas e julga a intenção do coração do homem. Então perceba que ele é viva e dirige a nossa vida. Então, precisamos estar aptos, no sentido aptos, não no nosso próprio esforço, mas buscar o Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que ele traga essa aptidão e torne a palavra viva em nossas vidas. Então, muitas das vezes, no momento da meditação, não é um momento de se estudar tecnicamente, né? De análise ou mesmo de juntar material para compartilhar em algum grupo. Como é bom quando a gente estuda e chega a uma conclusão apologética, por exemplo. Ah, eu vi que esse estudo combate determinadas heresias. Deixa eu compartilhar com os meus amigos. Ah, eu vi que nessa teologia sistemática eu consigo entender melhor esses textos e esse é o momento do estudo e isso é importante. Mas essa é uma outra disciplina espiritual. Na meditação não é hora de fazer isso, tá? É hora de internalizar. Então, é importante resistir justamente à tentação de percorrer várias passagens superficialmente, né? A gente tende a ter um cronograma de leitura bíblica. Se você não tem, tenha. Inclusive, o meu cronograma este ano é ler a Bíblia por inteiro. E eu vi que a gente lendo pelo menos 4 capítulos é, por dias da Bíblia, nós iremos concluí-las. Nós iremos concluí-la, perdão. Né? Então, veja bem, e aí, quando a gente monta esse cronograma, tendemos a ler, né, superficialmente para cumprir esse cronograma, mas o importante é leia, é importante é o cronograma, né? Não estou dizendo que é para você não ter, mas leia de uma forma que internalize aqueles versículos, aquela passagem bíblica, né? Então, suponha que queiramos meditar sobre a afirmação surpreendente de Jesus, né? É, a minha paz lhe dou. Então, refletimos sobre a verdade que ele está nos enchendo desta paz. O coração, a mente e o espírito são despertados para essa paz que Jesus tem para nós. Então, refletimos sobre essa verdade. Que Jesus, ele está nos enchendo com esta paz.
está trazendo essa paz, doando esta paz. Então eu percebo que quando eu medito, o texto ele é internalizado, mas quando eu só leio, ele vai ser só um texto lido como se fosse qualquer outro texto, não é? Então, lembre-se também que Cristo está de fato conosco para nos dar a paz, porque ele nos perdoou, ele nos amou. Amém? Então, este é o estudo sobre a meditação. Que Deus nos abençoe e que você se encha de expectativa para estudarmos a próxima disciplina. Tá? A próxima disciplina que nós iremos estudar, inclusive já falei para vocês, baseado no livro Celebração da Disciplina do Richard Foster. Então, nós iremos falar sobre a oração. Posteriormente, jejum e depois estudo, e assim a gente fecha o bloco das disciplinas interiores e depois vamos para as disciplinas exteriores: simplicidade, solitude, submissão, serviço. Por fim, as disciplinas comunitárias: confissão, adoração, orientação e celebração. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal e nós teremos outras aulas. Em caso de sugestão, manda para mim que nós teremos aqui muito conteúdo. Que Deus nos abençoe.